Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Quarta semana da Páscoa. Sábado 27 de abril de 2024. Primeira leitura, Et 13, 44 a 52. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu: eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes, quando ouviram isso, e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés, e foram para a cidade de Iconio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório SL 97, 98. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios, sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação, e as nações, sua justiça, recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Evangelho, João 14, 7 ao 14. Aleluia, aleluia, aleluia. Se guardais minha palavra, diz Jesus, realmente vós sereis os meus discípulos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Façamos uma experiência de profunda oração com Cristo. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Amados irmãos e irmãs, aqui está algo muito importante para a nossa caminhada cristã. Jesus é aquele que nos revela o rosto misericordioso do Pai. O Pai que, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, meu irmão, minha irmã, Jesus está dizendo: se vós me conheceis, também conhecereis o meu Pai. E onde nós fazemos essa linda jornada de conhecimento do Filho que nos revela o rosto misericordioso do Pai? Primeiro, uma vida de oração. Ela é muito importante, porque ela diz que o catecismo da Igreja Católica é a via pelo qual nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos do Filho e do Pai, e o Espírito Santo,
que é o amor do Pai e do Filho, transborda sobre nós. Por isso Felipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, se nós não aceitarmos Jesus como o Senhor da nossa vida e não reconhecermos em Ele o enviado do Pai, nós não vamos conhecer verdadeiramente quem é o Pai dos céus, quem é o Pai das misericórdias. É preciso aderir, com muita força, com muita garra, Jesus como o Senhor da nossa vida. Jesus mesmo nos diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem vai por Ele chega ao coração do Pai. Não há outro caminho ao qual nós devemos seguir, meus irmãos e minhas irmãs, a não ser aceitando Jesus como o Senhor da nossa vida, da nossa história. Jesus é aquele que nos revela o rosto misericordioso do Pai. Esses dias, eu estava celebrando uma Santa Missa e, após a missa, eu fiz um momento de adoração com as pessoas, e como as pessoas têm necessidade de se encontrar com Deus. Como elas têm necessidade de falar como Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Eu fazia, ali, um momento de adoração, e, normalmente, faz-se o rito normal, mas Deus me inspirou naquele dia: o povo quer mais. E eu peguei o Santíssimo, passei no meio do povo, e o povo em lágrimas, porque está necessitado de Deus, de se encontrar com Ele, de ter o coração consolado por Ele. No final da adoração, algumas pessoas me procuraram e disseram: Padre, era disso que eu estava precisando. Eu estava angustiado. Padre, a minha vida está de cabeça para baixo, mas, porque o Senhor teve a coragem de passar com o Santíssimo no meio de nós, meu coração se acalmou. É isso, mostra-nos o Pai, isso nos basta. As pessoas fizeram a experiência com Jesus e fizeram a experiência com aquele que pode revelar a misericórdia do Pai, como o filho pródigo. Ali, teve, naquele abraço, a misericórdia personificada. Quando Jesus passou no meio daquelas pessoas, elas se encontraram com o Pai através do Filho. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero pedir a você, nesta homilia de hoje, faça uma experiência pessoal com Cristo, faça uma experiência de profunda oração com Cristo, porque Ele vai lhe revelar o verdadeiro rosto do Pai, o Pai das misericórdias. Que Deus lhe dê essa graça, que você faça essa experiência espiritual e de fé com nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre você, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.